Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Tabata Pote e este é o Entrevista Especial. À medida que cresce o uso da internet, aumenta também os riscos à segurança cibernética. Só neste ano já foram registrados mais de 3,5 milhões de ataques que bloqueiam o acesso a um dispositivo ou criptografam os dados do usuário. E esse é um dos assuntos debatidos no 24º Simpósio Brasileiro em Segurança da Informação e de Sistemas Computacionais, que acontece até o dia 19 de setembro no Parque Tecnológico, em São José dos Campos, em São Paulo. Para falar desse assunto, vamos conversar agora com a Michele Nogueira, doutora em Ciência da Computação. Olá, Michele, seja muito bem-vinda. Tabata, muito obrigada pelo convite de vocês. Imagina, a gente que agradece. Michele, a primeira pergunta que eu quero te fazer é por que é tão importante falarmos sobre cibersegurança? Tabata, hoje em dia nós utilizamos dispositivos computacionais para praticamente tudo na nossa vida, né? Desde uma transação financeira, monitoramento da nossa saúde, fazer alguma compra na internet. Então, cada vez mais, com a popularização desses aplicativos, aplicações, transações, nós vamos precisar ter uma segurança desses ambientes, assim como nós temos, por exemplo, das nossas casas, das nossas residências, do nosso carro. Então, a comparação aqui ela vai nessa direção. Quanto mais nós dependemos desses dispositivos e desses sistemas, mais a gente vai precisar se proteger, porque os nossos ativos, como nós falamos tecnicamente, que seria qualquer informação ou qualquer recurso importante para a gente, nós vamos precisar proteger para que outros não tenham acesso ou não comprometam esses recursos que muitas vezes são difíceis da gente conseguir alcançar dentro do nosso trabalho. Então, essa é a importância. Cada vez mais que nós utilizamos esses dispositivos e eles estão integrados no nosso dia a dia, nós precisamos protegê-los, assim como nós protegemos o nosso patrimônio mais concreto, né, mais palpável, que está ali no nosso dia a dia. Pois é, e a gente está falando, assim, de quem está nos assistindo, de todos nós que utilizamos, seja no computador, seja no celular, que está sempre acompanhando a gente, mas também a ciência dos dados, ela é aplicada nas empresas, né? Então, a gente está falando de algo muito sério, porque precisa realmente sofisticar cada vez mais a segurança, porque o resultado da empresa, enfim, a empresa ela pode ser muito comprometida, né, caso haja algum tipo de ataque. Sim, muitas vezes as empresas hoje elas dependem do meio digital. Cloud, né? Quem não usa um ambiente em cloud, desde empresas até os usuários finais. E as empresas elas dependem que esses sistemas eles funcionem corretamente. Se um determinado atacante ele invade aquele sistema, ele compromete, por exemplo, como você mencionou no início, criptografa esses dados e não deixa que a empresa funcione corretamente, isso tem impactos para todo mundo, para a empresa, para o usuário final e, obviamente, também não um impacto apenas de execução, mas um impacto de reputação para aquela empresa. A empresa pode ter a sua reputação ferida porque ela teve um ataque, não conseguiu cumprir o que ela deveria. E aí você deve imaginar todo o impacto em termos de contrato, em termos de visibilidade da empresa e confiança da empresa. Então, é um fator extremamente importante estar atento para proteger os ativos da empresa, aí no caso dos ativos da empresa, os recursos da empresa, para que ela possa continuar executando e operando o que foi, né, entregar o que foi prometido de acordo com o que ela se comprometeu em relação aos clientes finais. Pois é, com certeza. Agora, no caso do simpósio, você vai ministrar um curso, né? Um mini curso, Ciência de Dados aplicada à cibersegurança, teoria e prática. Conta mais pra gente, Michele. Tabata, você sabe que as técnicas de inteligência artificial, elas chegaram para ficar. Não tem mais como sairmos desse ambiente, do uso dessas técnicas em diferentes contextos. Na cibersegurança não é diferente. Os atacantes, eles vêm utilizando técnicas de inteligência artificial
digital a aumentar e potencializar a forma como eles atuam. Se nós, do lado da proteção, não utilizarmos essas ferramentas da mesma forma, nós estaremos em desvantagem em relação à proteção contra esses ataques mais sofisticados, mais potentes, que é o que nós temos visto depois da pandemia. Então, esse minicurso, ele traz uma visão, principalmente para os profissionais que estão aqui participando do simpósio, sobre os conceitos de como aplicar técnicas de inteligência artificial no sentido da defesa. Como que nós podemos criar sistemas baseados nessas técnicas avançadas, tanto de ciência de dados quanto de IA, que seria uma interseção dentro da ciência de dados em si, como que a gente pode potencializar os nossos mecanismos de defesa utilizando essas técnicas. Então, nós vamos falar desde dos conceitos básicos, numa linguagem fácil, acessível, sem precisar ter um conhecimento muito avançado de matemática, de estatística, de técnicas de ciência da computação em si, para que as pessoas possam ter aquele primeiro contato com a área e, obviamente, né, se estarem por elas, conseguirem se aperfeiçoar ao longo dos próximos anos, que vai ser uma das áreas que vai despontar. E isso não sou eu que estou falando, a Unesco tem um relatório que o Fórum Econômico Mundial trouxe um relatório recente que coloca essas profissões nas 5 principais para os próximos 5 anos. Então pessoas que possam ter esse conhecimento, eles vão se destacar nos próximos anos, com certeza. Você disse que os profissionais que estão participando do simpósio, né, eles poderão, então, acompanhar esse seu minicurso. Estudantes também da área, você acredita que é interessante que eles também participem? Sim, com certeza. Esse curso ele é aberto para estudantes e profissionais, por isso que a gente traz nessa linguagem mais acessível, para que todos, nesse primeiro momento, possam ter acesso e, obviamente, depois, se interessarem, buscar um aperfeiçoamento e um avanço nesse conhecimento. Agora, a inteligência artificial, ela é aplicada todo dia, né? E muitas vezes a gente não percebe, o público leigo, no caso, né? Vocês que são da área, vocês sabem identificar, mas a gente utiliza no dia a dia isso há muitos anos e a gente acaba não percebendo. Esse é o futuro mesmo, né, Michele? Não tem como fugir mais. Não tem como fugir mais. Atividades que são corriqueiras, nós podemos automatizá-las com técnicas de inteligência artificial. Um exemplo, filtrar e-mails indesejados, que facilitam a vida das pessoas. Você ganha tempo utilizando técnicas de inteligência artificial, ele vai filtrar para você e já vai te dar informação, tudo classificado de acordo com o que você definir. Então, esse tipo de automatização, estou dando um exemplo aqui para o público mais, para as pessoas, né, de um público geral, mas também aplicável a empresas. A automatização desses processos é um desenvolvimento que vem acontecendo e que só tem a acelerar com as novas técnicas de IA, como IA generativa, os próprios modelos de grande escala, como LLMs, que são técnicas que estão sendo desenvolvidas, que já estão sendo utilizadas não só na área de computação, mas em várias outras áreas, marketing, planejamento estratégico, várias outras áreas que são fundamentais para a nossa sociedade e que eles já vêm aplicando, sim, há bastante tempo. Com certeza, é por isso que o simpósio ele é tão importante, né? Para que não só os profissionais, estudantes, mas o público de forma geral acompanhe a evolução da inteligência artificial, da tecnologia, enfim, para que a gente possa acompanhar toda essa evolução e acabe também não ficando para trás, né? Desinformado, desatualizado, é muito importante. Muito obrigada, Michele, pela entrevista, por trazer aqui as informações. Te agradeço demais e até uma próxima. Muito obrigada, Tabata, pela oportunidade. Foi um prazer, até. Nós acabamos de conversar com a Michele Nogueira, doutora em Ciência da Computação. E eu fico por aqui, mas você pode rever este e muitos outros programas no nosso canal do YouTube, Jornalismo Hit TV. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. Tchau, tchau.